irmãos já devem ter ouvido a história do rei Midas. A mitologia grega conta a história de um rei que encontrou um servo de Dionísio chamado Sileno. Numa floresta ele estava embebedado, mas o rei Midas então pega Sileno e cuida dele de maneira tão amável e tão cortês que Dionísio então fica muito feliz com essa situação. Então Dionísio chama o rei Midas e lhe dá então a oportunidade de fazer um pedido. Você pode pedir tudo o que você quiser. Então o rei Midas, como se já tivesse até mesmo pensado nessa possibilidade, diz o seguinte: então eu quero que tudo o que minha mão tocar se torne ouro. Então Dionísio pergunta: você tem certeza que você quer isso? E o rei Midas então responde de maneira pronta, dizendo: sim, é isso mesmo que eu quero. Então Dionísio dá então esse pedido, concede o pedido do rei Midas para ele, e logo no início, nas primeiras horas, o rei Midas começa então a tocar nas colunas do palácio, tocar nas pedras do seu jardim, transformando então pedras em ouro. Ele começa a tocar nos utensílios da sua casa e tudo se transforma em ouro, ele fica muito feliz. Até que ele se sente fome. Então, ele pega uma maçã. Quando ele leva a maçã à boca, ele quase quebra um dos seus dentes, porque a maçã tinha se transformado em ouro. Ele pega o seu cálice preferido, com seu vinho saboroso, e naquele mesmo momento o cálice se torna ouro, juntamente com o vinho que está lá dentro. E o rei Midas então começa a perceber que aquele pedido não era tão bom assim. As coisas que ele fazia com facilidade, com tranquilidade, agora ele precisaria de que pessoas o alimentassem na boca. Ele começa a pensar quando se deitasse na sua cama. O seu colchão macio se tornaria duro e frio ouro. O seu lençol, a sua colcha. Ele começa então a chorar. E começa a pensar, refletir na sua ganância, na ganância do seu coração. E nesse momento, a sua filha o vê chorando no canto, e ela então se aproxima de Midas e toca em uma de suas mãos para consolá-lo. E nesse momento, a filha do rei Midas também se torna ouro. E então o rei Midas chora amargamente. Essa história era contada na Grécia Antiga com o seguinte lema moral: cuidado com o que pedes, cuidado com os desejos gananciosos do seu coração. Essa história nos ajuda a entender um pouco do que nós lemos aqui. O livro de Números conta a respeito da história do povo de Israel, quando estava na segunda parte da sua peregrinação. O povo de Israel ficou por cerca de 1 ano aos pés do Monte Sinai, recebendo do Senhor as instruções e construindo também ali o tabernáculo. Mas no capítulo 10 é chegada a hora do povo partir. A nuvem do Senhor se levanta em direção à terra de Canaã e o povo entende: é momento de nós seguirmos a nossa viagem para a terra prometida. No capítulo 10, então, o povo começa a sua peregrinação e já no capítulo 11, os irmãos lerão nos primeiros versículos que o povo começa a se queixar. O povo já começa a murmurar. Nós sabemos que esse povo é murmurador. Nós lemos aqui, inclusive, nos Salmos, o presbítero Lucas falou sobre a murmuração e como esse povo, muito embora tivesse visto os milagres do Senhor, as maravilhas de Deus no deserto, eles murmuravam o tempo todo. Eles viram o Senhor com mão poderosa tirá-los do Egito por meio das pragas. Eles viram o Senhor abrir o mar vermelho, eles passaram com os pés enxutos. Viram o exército de Faraó ser afogado. Eles comeram do maná, viram água sair da rocha. Mesmo assim, esse povo murmura. O tempo todo esse povo murmura. No capítulo 11, então, nos primeiros versículos, a ira do Senhor se acende contra o povo. E Deus manda fogo no arraial. Não fosse a intercessão de Moisés, esse povo, então, teria morrido nesse momento. Moisés intercede. Mas no versículo 4, Moisés descreve que um populacho, ou seja, alguma parte do povo ainda estava questionando, estava murmurando, mostrando insatisfação diante do Senhor, agora por conta do cardápio. Eles estavam cansados de comer o maná. Estavam com saudade da comida do Egito. Eles se lembraram dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Veja, esse povo não comia essas coisas com tanta facilidade assim. E provavelmente nem com tanta frequência.
Porque é bom lembrar que o povo de Israel no Egito era escravo. Eles estavam sendo subjugados por Faraó, com duras penas. Inclusive, eles estavam clamando ao Senhor para que os libertasse, porque o Faraó tinha dobrado o peso da carga e do trabalho. Mas eles estavam lembrando da comida. Se esqueceram do peso da carga, mas estavam lembrando da boa comida que comiam lá. Começaram a reclamar do Senhor, do maná, daquilo que Deus estava dando para eles. Fato que o Senhor, inclusive, diz que vai observar e vai ouvir. Ainda no capítulo 11, Deus diz que vai dar comida fresca, carne para o povo. A partir do verso 19, ele diz: vocês não vão comer carne nem um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Vocês comerão um mês inteiro, até sair pelos narizes. E aqui, você que foi criado por uma mãe, talvez como a minha, quando eu fazia isso, eu falava: mãe, eu quero comer isso, eu quero comer isso. Ela sabia que eu não ia aguentar comer, já estava satisfeito. Ela dizia: não, você quer então? Então ela enchia o prato e dizia assim: agora você vai comer até o final. É mais ou menos isso que Deus está fazendo com o povo aqui. Vocês vão comer carne por 30 dias e vai sair até pelo nariz. Moisés, inclusive, questiona isso, duvida. Ele diz: Senhor, existem 600 mil homens aqui. Provavelmente, se fosse contar aqui o número de mulheres e crianças, passaria de 1 milhão de pessoas. Como o Senhor vai alimentar por 30 dias esse povo com carne? Ele até é irônico aqui. Será que o Senhor vai recolher todos os peixes do mar e trazer ao deserto? Será que o Senhor vai matar uma quantidade de gado enorme para que o Senhor possa alimentar com carne esse povo, esse gigantesco povo? E Deus responde a Moisés no verso 23. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. O Senhor é poderoso para fazer. Como este povo, meus irmãos, nós também somos tentados pela nossa cobiça, pelos nossos desejos, pela nossa insatisfação, pelo nosso descontentamento. A nossa luta contra a nossa vontade, nossas vontades pecaminosas devem ser vencidas pelo contentamento, pela satisfação no Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos resolver hoje confiar e encontrar contentamento no Senhor, e por isso o tema da nossa mensagem hoje é: satisfaça-se no Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos satisfazer com contentamento. No verso 31, diz assim a palavra do Senhor: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Essa cena aqui é muito interessante. As codornizes, as codornas, são pequenas aves da região do Oriente Médio e da Europa. São muito abundantes até hoje. São pequenininhas, muito abundantes. E no mês de março e de abril, elas estão peregrinando do sul para o norte da Europa e elas passam pela Península do Sinai. E quando elas passam pela Península do Sinai, pode haver ali um vento muito forte que faça com que essas aves precisem, então, ou baixar o voo ou até mesmo pousar no deserto para descansar. Isso acontece, inclusive, até hoje. O que é de milagroso e sobrenatural aqui no texto é que Deus soprou um vento e trouxe as codornizes exatamente no acampamento de Israel. O povo estava peregrinando no deserto e Deus soprou um vento e essas codornizes foram parar exatamente no momento em que Deus disse que ia suprir carne para eles dentro do acampamento de Israel. Deus, de maneira milagrosa, proveu carne fresca para o povo. E o texto diz que Deus espalhou pelo acampamento por quase caminho de um dia. E essa medida aqui equivale a mais ou menos 24 ou 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros. Meus irmãos, pare para imaginar um pouco essa cena. A gente está falando aqui de um acampamento de quase 1 milhão de pessoas. E por um raio de 30 quilômetros, agora nós temos codornizes espalhadas por toda a terra. Existem 2 opções aqui relacionadas a essas codornizes que estavam cerca de 1 côvado sobre a terra. Primeiro, pode ser que, como a NVI coloca, essas codornizes caíram no meio do acampamento e ficaram à altura de mais ou menos 1 metro. 1 côvado equivale a mais ou menos 50 ou 60 centímetros de altura. Então, imagine uma pilha de codornizes no meio do acampamento, algo completamente difícil de imaginar. Inclusive, o que parece provisão aqui seria um problema, né?
no meio do acampamento, aquela quantidade enorme de codornizes. Mas a Bíblia de Genebra, então, ela coloca que é muito provável que essa medida esteja se referindo às codornizes que estavam voando a 1 metro de altura, bem baixinho. Ou seja, de maneira que o povo conseguia facilmente pegá-las e capturá-las. Deus estava suprindo ali de maneira fácil, sem dificuldade, carne boa, carne fresca. Talvez as duas coisas tivessem acontecido aqui, aves caindo no meio do deserto, aves voando de maneira fácil que eles pudessem pegar. O que Moisés quer demonstrar aqui é que Deus proveu em abundância carne fresca para o povo comer. Tudo isso simplesmente porque o povo não estava satisfeito com o cardápio. Vejam, meus irmãos, Deus está suprindo o povo. Não falta comida. Eles tinham maná. Eles tinham água. Deus está sendo fiel com o povo. Eles não estão reclamando que eles não tinham comida, ou que eles estavam passando por dificuldade no deserto. Eles estão reclamando apenas do cardápio. Mas Deus não tinha a menor obrigação de dar para eles carne fresca. Mas Deus graciosamente dá. Ele mesmo fornece exatamente aquilo que o povo estava pedindo, demonstrando o seu caráter gracioso, generoso e misericordioso. Contente-se no Senhor, meu irmão. A nossa condição é a mesma desse povo. Nós éramos escravos no Egito, no pecado. Mas Deus, com poderosa mão, também nos libertou. E isso, por si só, já era para ser suficiente para que nós adorássemos a Ele pela sua libertação. Mas Ele não só nos libertou, Ele tem sustentado a nossa vida, tem dado muito mais do que precisamos, muito mais do que necessitamos em alguns casos. Acontece que nós também nos assemelhamos a esse povo no que diz respeito à murmuração, à ingratidão, à desconfiança. Esse povo não teria do que reclamar. Eles estavam no Egito, extremamente debilitados por conta das cargas de Faraó. Eles não tinham nem mesmo a escolha de reclamar. Eles estão diante de Deus agora reclamando, mas diante de Faraó eles não podiam reclamar. Mas agora eles estão diante do Senhor, que está provendo alimento para eles, providência, que entrou em aliança com eles e disse: vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Mas eles estão murmurando. A libertação da escravidão por si só deveria nos fazer louvar a Deus, mas nós queremos mais. Achamos, inclusive, que isso é direito nosso. Algumas pessoas, alguns teólogos da prosperidade, inclusive, acreditam que podem determinar a Deus dizendo: eu não aceito essa situação que eu estou passando. Eu não aceito essa dificuldade. Reclamamos, meus irmãos, das roupas que temos, reclamamos da casa, possivelmente do cardápio também. Frango de novo? Ou esse corte de carne de novo? Arroz e feijão de novo? Talvez reclamemos hoje do clima, né? Está muito frio. Mas se você gosta do frio, talvez você reclame do calor. Aí você reclama do carro, que não está daquele jeito que você queria. Reclama da casa, reclama da vida, reclama do trabalho, porque tem que ir cedo ou porque volta muito tarde. Reclama. Para pensar por alguns instantes se você não tem sido ingrato, murmurador, e tem deixado que os desejos pelas coisas que você não possui guiar o seu coração. Ou se você não tem sido guiado pelos desejos das coisas que são do Egito. Eles estavam desejosos das coisas do Egito. Perceba se seu coração não está com saudade de coisas que só podem ser experimentadas no Egito. Na escravidão. Porque o nosso coração, às vezes, está desejoso de coisas que só podem ser experimentadas na escravidão do Egito, do pecado. Perceba se seu coração não está assim. Insatisfação pelo que não se possui. Isso nos lembra um caso, não é? De um casal, de um dia, em que eles possuíam tudo. Todas as árvores do jardim eles tinham. Eles tinham abundância de suprimento, eles tinham a providência, eles tinham o próprio Senhor,
que vinha toda a viração do dia. Eles tinham tudo no jardim, menos uma coisa. Então o tentador veio e disse: dessa árvore, se você comer, você será como Deus. Então eles começam a olhar para aquela árvore, e aquela árvore começa a ser desejável aos olhos, atraente aos olhos, e abre o caminho para a desconfiança em Deus, abre o caminho para o pecado entrar no mundo, a depravação, que afeta toda a nossa história e toda a nossa existência. Porque olharam para aquilo que eles não tinham. Tinham tudo, menos a árvore. Mas, meu irmão, o contentamento não diz respeito a ter ou não ter. O povo de Israel aqui talvez não tivesse de fato abundância. Eles tinham provisão, mas não tinha de fato abundância. Eles não tinham a capacidade de escolher o cardápio, eles não tinham a abundância de recursos aqui. Mas e Adão e Eva? Adão e Eva tinha. Salomão também possuía abundância de recursos, dinheiro, fama, tudo o que ele quis. E mesmo assim, não se demonstrou contente por boa parte da sua vida. Preste atenção nisso. O seu coração só estará satisfeito e contente se você estiver focado em Deus, em Cristo. O nosso coração só encontra satisfação se nós estivermos buscando as coisas eternas. E é possível, meu irmão, que você se perca nisso, acreditando que a sua satisfação, o seu contentamento está na promoção do seu trabalho. É possível que você seja induzido e tentado a acreditar que, por ser um jovem solteiro, o seu contentamento, a satisfação está agora no seu casamento, no encontrar uma noiva. É possível que você acredite que o contentamento está nos bens materiais, nas coisas que você pode ter. Quem sabe qualquer outra coisa aqui. Agostinho disse: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O povo tinha tudo, e você também tem tudo. O povo não percebia que o que mais importava era o Senhor, que estava no meio deles, demonstrado por uma coluna de fogo à noite, uma nuvem que protegia do calor durante o dia. Eles tinham tudo. Nós também temos tudo. Nós não temos motivo, então, para andar insatisfeitos, descontentes. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Algumas pessoas entendem esse versículo errado, acreditando que o que o salmista quer dizer aqui é que os desejos, todos os desejos do nosso coração serão supridos. Mas veja, satisfeitos no Senhor, contentes no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É como disse o próprio Jesus em João 15, se permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. Porque se nós estivermos no Senhor, satisfeitos nele, contentes nele, os nossos desejos serão os dele. De fato, meus irmãos, nós teremos contentamento e satisfação. Satisfaça-se no Senhor primeiro, com contentamento. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. A segunda verdade é: satisfaça-se no Senhor com confiança. O verso 32 diz assim: levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz algo muito interessante sobre a peregrinação no povo de Israel. Ele diz: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência. O que o apóstolo está dizendo é que o Pentateuco e as histórias do povo de Israel são como paradigma da nossa vida cristã. Elas servem para mostrar como nós devemos confiar no Senhor, dando o bom exemplo de Israel de quando eles perseveraram em fé e caminharam diante do Senhor, do próprio Moisés, e também como maus exemplos do que nós não devemos fazer na nossa caminhada e nossa peregrinação na fé. E aqui, meus irmãos, nós temos um mau exemplo. Por isso, o apóstolo Paulo também diz, seguindo: não murmureis como alguns deles murmuraram
e foram destruídos pelo exterminador. Deus odeia a insatisfação, Deus odeia a murmuração. E o verso 32 demonstra que a insatisfação do povo estava acompanhada da desconfiança. Às vezes é até difícil identificar onde começa a insatisfação e a desconfiança, elas andam muito juntas, embora é possível se demonstrar insatisfeito e confiante. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, a insatisfação do povo é demonstrada por desconfiança, porque, meus irmãos, veja, eles colheram os codornizes por 1 dia e meio. Isso quer dizer que eles ficaram durante um dia inteiro colhendo codornizes. Agora, preste atenção, à noite, no deserto, o povo estava colhendo codornizes. E no outro dia também. E Moisés aqui quer demonstrar a insanidade, dizendo: quem colheu menos, colheu 10 homeres. E essa é uma quantidade de medida um pouco imprecisa. Alguns comentaristas dizem que um homer equivale a mais ou menos 300 ou 400 litros. Então, veja, é uma quantidade, é uma medida de litros. Mas um barril daqueles que nós temos hoje em dia, que a gente reserva vinho, ou até mesmo aqueles barris de metal onde se coloca óleo, são grandes, tem mais ou menos essa quantidade de litros, 300 a 400 litros. Então, a fins de comparação, pense, quem pegou menos, pegou 10 barris cheios de codornizes. Eles encheram o arraial de codornizes, guardaram aquelas codornizes, e não só isso. O versículo 32 diz no final: eles estenderam para si ao redor do arraial. E aqui é possível que eles tenham feito aquilo que é muito comum lá no Nordeste brasileiro, a carne de sol. Quando eles pegavam a carne, salgavam a carne e deixavam estendidas no sol com o fim de preservação. E essa técnica, às vezes, permitia que a carne ficasse preservada por 3 ou 4 meses. Então, além de pegar em grande quantidade, o povo ainda quis estocar e preservar por muito tempo. Mas qual é o problema? Primeiro, o Senhor tinha dito que eles comeriam por 30 dias carne fresca. Eles estão desconfiando do Senhor. Eles juntaram a carne, eles esticaram a carne para preservar, provavelmente pensando, quem sabe amanhã não tenha, né? E os irmãos se lembrarão que não é a primeira vez que eles comem codornizes. Êxodo 16, quando Deus dá pela primeira vez o maná, Deus também envia codornizes para eles. Mas Deus dá orientações a respeito da colheita, como deveria ser feita a colheita. Êxodo 16, a partir do versículo 16, diz o seguinte: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça, que era uma espécie de 1/6. Segundo o número de vossas pessoas, cada um para os que se acharem na tenda, ou seja, para a sua família. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, e nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um o que podia comer. Porque Deus estava ensinando para o povo de Israel que eles deveriam confiar na providência diária, que o que Deus proveu hoje, amanhã também teria. Tanto que, em alguma ocasião, o povo de Israel quis guardar um pouquinho do maná e, no outro dia, quando foram buscar, estava apodrecido. Deus queria ensinar que o povo deveria confiar nele o tempo todo e na providência diária. Mas o povo demonstra mais uma vez aqui que eles não acreditavam no Senhor, que eles não criam no Senhor. Estavam tentando preservar a carne, eles colheram um número absurdo que certamente nenhuma família inteira conseguiria comer. Então a ira do Senhor se acendeu no verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada. Alguns comentaristas, inclusive, acreditam que Deus enviou a carne estragada para que o povo pudesse comer. Mas não me parece que seja esse o caso. Deus, de fato, enviou a carne como bênção e provisão, mas foi exatamente nesse momento em que eles demonstraram a desconfiança, e aqui diz o texto, foi quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e os feriu com praga muito grande. Porque
demonstração da insatisfação, a Bíblia permite. Sabia que você pode demonstrar a sua insatisfação diante do Senhor? Salmo 13, Davi suplica dizendo: até quando se esquecerás de mim? Senhor, para sempre. Até quando se esconderá de mim o teu rosto? Só que o salmista também demonstra a sua confiança. Logo em seguida ele diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, cantarei o Senhor porquanto me tem feito muito bem. Abacuque, a famosa oração de Abacuque. Ele suplica dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando não me escutarás? Gritarei com violência e não me salvarás? E logo depois ele demonstra a confiança: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estava na cruz, clamou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Mas ao mesmo tempo, e logo em seguida ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia não nos condena e não nos proíbe de demonstrar a nossa insatisfação. Você pode e deve orar diante do Senhor, dizendo: eu não entendo o que está acontecendo. Senhor, parece que o que eu estou vivendo é insuportável. Você pode orar assim. Ao mesmo tempo, você deve orar: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. A Bíblia nos proíbe, nos impede e condena que nós demonstremos uma insatisfação acompanhada de descrença, de desconfiança no caráter dele. Deus respondeu positivamente o pedido da mudança de cardápio. Deus ouviu a insatisfação do povo. Deus não tolera a incredulidade dos nossos desejos egoístas, da nossa insatisfação, da nossa murmuração, que nos conduzem à incredulidade e a viver como incrédulos. Foi isso que Jesus nos alertou no Sermão da Montanha, no capítulo 6, dizendo: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, porque são os incrédulos que andam desse jeito, que andam preocupados com essas coisas, que andam desejosos dessas coisas. Vocês são filhos. E aqui o relacionamento de pai e filho, especialmente quando se trata dos nossos filhos pequenos, dos nossos bebês, é muito interessante. Quando um bebê ou a criança de até uns 5 anos, provavelmente, você nunca os verá pela manhã preocupados se haverá café da manhã. Será que vai ter café da manhã? Ou será que minha mãe hoje vai fazer almoço? Estou aqui ansioso e preocupado com isso. Como eles sabem que a mãe vai dar o café, que o pai vai preparar o almoço? Porque eles experimentaram esse cuidado todos os dias. A mãe todos os dias amamentava. Provavelmente o Tiago nunca se preocupou se um dia ele colocaria lá a boquinha no seio da Marta e dali sairia leite. De alguma maneira ele tem toda a certeza. E ele chora querendo por isso. Porque ele experimentou esse cuidado, experimentou a provisão diária, então ele confia. Não seria assim, meus irmãos, o que nós deveríamos ter diante do nosso Senhor? Porque quando foi que o Senhor deixou de nos alimentar, de nos vestir? Quando foi que o Senhor deixou de cuidar da sua casa? Quando foi que o Senhor deixou de cuidar da sua vida, da sua família? Mais do que uma criança de colo, mais do que um bebê, nós temos a certeza de que o nosso Deus é bom, maravilhoso, cuida de nós e provê tudo aquilo que nós necessitamos. Essa é a palavra, necessidades. Ligando o texto de Números com o que Deus estava provendo para o povo, as necessidades do povo. Não faltava alimento, não faltava roupa, não faltava água, não faltava nada. Deus estava suprindo as necessidades. Deus nunca se comprometeu a cumprir os nossos desejos, a suprir os nossos desejos. Foi por causa dos desejos, e desejos ilícitos. Eva
olhou para o fruto que era desejável para dar conhecimento, o tomou e pecou. Caim, o teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Tiago diz: de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites ou desejos, dos vossos membros que guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos desejos, vossos deleites. João diz: porque o que há no mundo é a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, que não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E esses maus desejos conduziram o povo à morte, porque a insatisfação e a descrença conduzem ao pecado, e o pecado conduz à morte. Versículo 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataavá. E como o texto aqui mesmo explica, porquanto ali se enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Quibrote Hataavá significa a sepultura dos desejosos. A sepultura dos desejosos. Aqueles que desejaram carne, que foram guiados pela insatisfação e pela desconfiança, foram então mortos pelo seu desejo, pelo Senhor. Nós também, meus irmãos, todo dia, todo tempo, estamos lidando com os maus desejos, com os desejos do nosso coração, de onde saem as fontes da nossa vida. Não deseje, meus irmãos, meu irmão, as coisas ilícitas, não deseje as coisas que são do Egito. Você não pode desejá-las. Onde está focada a sua satisfação? Para onde estão virados os teus olhos? Os teus desejos são desejos de morte, da sepultura? Como este mesmo povo, um homem também passou pelas águas do batismo, foi levado ao deserto, foi tentado pelo diabo, foi tentado em todas as coisas, mas pelo contrário, esse homem não desejou a ilicitude. Quando o diabo veio oferecendo para ele, tentando, transforma essas pedras em pães, ele disse: nem só de pão viverá o homem. Num jardim tal como Adão, esse homem também, só que num jardim de aflições, Getsêmani, este homem disse, ao contrário de Adão: seja feita a tua vontade e não a minha. Esse homem é Cristo. Esse homem que nunca desejou o pecado, que nunca viveu a iniquidade, desceu à sepultura dos teus desejos iníquos, dos teus maus desejos. Nele foi despejada a ira do Senhor por causa dos teus desejos, por causa da sua insatisfação e por causa da sua incredulidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi sepultado na sepultura dos desejos. Quibrote Hataavá era o meu lugar, era o seu lugar. Mas ele morreu. Suportou a ira do Senhor para que nós tivéssemos vida e para que nós continuássemos caminhando para a terra prometida, a Nova Jerusalém. O rei Midas, meus irmãos, concluindo aqui, tinha toda a riqueza, tinha o poder, satisfação, mas cobiçou ainda mais, quis um pouco mais. E o seu fim foi terrível. O povo de Israel também tinha muito, tinha o próprio Senhor. Foram libertados das mãos de Faraó, nada faltava para eles, mas também desejaram um pouco mais. E você? O que falta para você? Qual é o teu desejo? Satisfaça-se no Senhor por meio de Cristo. Alegre-se no Senhor e em tudo que Ele tem proporcionado para você, em tudo que Ele tem provido para você. Alegre-se na salvação. E resolva hoje, meu irmão, resolva hoje contentar-se no Senhor e satisfazer-se somente nele. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O John Piper fala
que a melhor maneira de glorificar a Deus, de gozá-lo para sempre, é se satisfazer somente nele, somente em Deus. Façamos isso para a glória dele, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em resposta à mensagem, meus irmãos, vamos cantar sobre a fidelidade do Senhor, sobre a bondade do Senhor, dizendo que Ele é fiel.